Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Henrique Siqueira, do Departamento de Estruturas da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, e vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre uma disciplina que a gente estuda no nosso curso, né, Dinâmica das Estruturas, que é uma disciplina que vem se tornando cada vez mais importante devido à mudança de novos materiais que vêm sendo introduzidos na construção civil, e os fenômenos dinâmicos vão se tornar cada vez mais importantes. As ações dinâmicas que acontecem nas estruturas que tem, elas mobilizam, na verdade, os esforços, as forças inerciais. E essas forças inerciais podem ser mobilizadas de diferentes maneiras ou por diferentes ações dinâmicas, né? Então, a gente divide as ações de duas maneiras básicas, né? Duas categorias. Então, as forças periódicas, aquelas que se repetem com intervalo de tempo definido, né? E dentre as ações periódicas existentes, a mais simples são as forças harmônicas, né? Que são exemplos desse tipo de força harmônica, as máquinas rotativas que nós temos, que aplicam um carregamento que tem amplitude definida e comprimento de onda muito bem definido. Um outro movimento que pode ser periódico, mas agora a gente chama, não é mais harmônico, ele tem a periodicidade, ele acontece com o mesmo tempo, mas a amplitude não é exatamente igual, é o movimento do andar das pessoas. Então ele acontece sempre com o mesmo tempo, tá? A gente consegue verificar que tem sempre o mesmo intervalo de tempo entre uma passada e outra, mas os picos são diferentes. Então, quando eu piso com o meu pé direito, eu aproveito e piso com o pé esquerdo, por exemplo, a passada do pé direito e do pé esquerdo provocam uma pequena descontinuidade no carregamento que a gente consegue ver nesse exemplo aqui. E depois nós temos as cargas, que são as não periódicas, né? E essas são as que causam grandes estragos e a gente precisa estudar para conhecê-las bem. A primeira delas, que a gente chama, é a carga arbitrária, e o maior exemplo delas são os terremotos, tá? Os terremotos, a gente tem um exemplo aqui, é um acelerograma, onde nós vemos o sinal de aceleração aplicada no solo, e essa aceleração aplicada no solo vai mobilizar a minha estrutura, vai fazer com que essa estrutura se movimente, tá? E aí gera o efeito das forças inerciais na estrutura como um todo. E a última delas são as cargas impulsivas, que são cargas de grande quantidade de energia liberada em um período muito curto de tempo. Isso aí é um exemplo disso, são as explosões, tá? Então a gente precisa entender dentro do cenário do estudo da dinâmica das estruturas, qual o tipo de carregamento que está acontecendo, se é uma harmônica simples, uma periódica arbitrária, uma carga não periódica arbitrária, uma carga impulsiva, para que a gente possa tratar o problema da forma devida. Então, cada uma delas me força a tratar o problema de uma maneira diferente. Então, a propriedade dinâmica é a maneira que essa estrutura vibra quando ela está sendo solicitada por uma daquelas forças, né, aplicadas. Então, a primeira delas, a gente vê um modelo simples. Essa aqui é um modo de vibração da estrutura, tá? Que se eu tiver uma força harmônica, que é aquela máquina rotativa, né, com uma frequência exatamente igual à frequência da estrutura, ele vai vibrar exatamente desse modo. Mas se eu tiver uma outra força, ou uma outra frequência, um outro período, né, uma outra onda com outra frequência, a minha estrutura ela vai vibrar dessa outra maneira aqui, que é um segundo modo de vibração para essa mesma estrutura. E se eu tiver uma outra frequência ainda de aplicada, né, de carregamento, a minha estrutura pode se movimentar até na outra direção. Então eu preciso, no momento do estudo da dinâmica das estruturas, conhecer, modelar corretamente a estrutura para poder identificar esses diferentes modos de vibração para poder interagir com as diferentes cargas. Então, dependendo do tipo de carregamento, a minha estrutura vai responder com um tipo de modo, ou, como é o caso das forças arbitrárias, ela responde com uma conjunção ou um misto de todos esses modos ao mesmo tempo. Então, para que eu possa estudar o fenômeno dinâmico, eu preciso conhecer o carregamento, modelar corretamente a minha estrutura, entender as propriedades que ela tem, e aí sim
conseguir tratar o problema para poder criar estruturas que sejam seguras e efetivas para a utilização das pessoas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho do que a gente faz dentro do estudo de dinâmica das estruturas na Unicamp.